Olá, pessoal, como vai? Nesta aula, veremos competência por conexão e continência. Quais assuntos? Conexão, continência, a definição de cada instituto desse, regras para determinação do órgão julgador nesses casos, as exceções à regra, separação dos processos, ou seja, na conexão e continência, a ideia é juntar os processos, mas vamos ver as hipóteses de separação dos processos. Perpetuatio jurisdictionis, ou seja, casos em que os processos estão juntos, mas não deveriam estar, mas por força da perpetuatio jurisdictionis, que vamos ver, continuarão juntos e serão julgados pelo órgão julgador que está tomando conta desses feitos nesse momento. Regra da avocação. E, por fim, regra especial dos GCRIMs, nesses casos de conexão e continência. A jurisprudência é nossa ferramenta de otimização do entendimento e vamos em frente. A competência por conexão ou continência está prevista no capítulo 5 do título 5, que trata da competência, nos artigos 76 a 82. O artigo 69 enumera a conexão ou continência como um critério de determinação da competência, mas, na verdade, a conexão ou continência é um critério para modificação da competência e não para determinação no sentido de fixação da competência, como está aqui. Imagine a cena: um crime de roubo cometido na comarca A e uma receptação do produto desse roubo na comarca B. Para provar a receptação, precisa provar o roubo. Logo, é mais coerente que essa receptação seja julgada também na comarca A. Então, é uma questão de modificação da competência, porque a regra geral é que o local da consumação impõe a fixação do juiz competente. Logo, a receptação deveria ter induzido a fixação do juízo da comarca B, local da consumação da receptação. Daí surge o critério legal de modificação da competência e induz a remessa desse processo, ação penal, se já estivesse em curso na comarca B, quanto à receptação, lá para a comarca A, onde está sendo julgado o roubo. E são essas regras, esses critérios de modificação da competência que nós estudamos nessa aula. É isso que você precisa aprender. Não é difícil, é bastante tranquilo, mas você precisa organizar o seu conhecimento quanto a este assunto. E é essa organização que vai facilitar a sua compreensão que eu quero te mostrar a partir de agora. O capítulo 5, que trata da conexão continência, tem os artigos 76 a 82. Olha como eles estão organizados. O artigo 76 vai te dar a definição de conexão nos seus incisos. Tem 3 incisos, vai falar da conexão. 77 da continência, o 78, regras para determinação do órgão julgador, 79, exceção à regra, artigo 80, separação dos processos, no caso de inicialmente reunidos, separa-se esses processos. Em quais ocasiões? Está aqui no artigo 80. Artigo 81, a regra da perpetuação de jurisdições, ou seja, aquela reunião de processos inicialmente levada a cabo em razão da conexão e continência, perdeu sua razão de ser, mas em função da regra da perpetuação de jurisdições, continuarão reunidos. O artigo 82 vai falar da regra da avocação, que também não guarda nenhum mistério, simplesmente significa que se o juízo que está diante de uns autos, um processo que deve ser remetido a outro juízo em razão da regra de modificação da competência, continência e conexão, ele assim não o fizer, aquele juízo que é o competente em razão dessas regras de conexão e continência, ele pode avocar esse processo. Se houver uma disputa entre eles, manda para cá, não vou mandar. Isso será considerado um conflito positivo de competência, ou seja, ambos se consideram competentes para julgar. Então vamos em frente, mais organização desse assunto para vocês que, no meu critério, para entender bem conexão e continência e não esquecer, não ter dúvida quanto a isso, é mais organizar. E é isso que eu trouxe aqui para vocês e eu sei que vai ser eficaz. Vamos lá. Artigo 76. Trata da definição de conexão. A competência será determinada pela conexão. Então, quando que o critério de fixação de competência ele será modificado pela conexão? Aqui no inciso 1 tem uma hipótese, no inciso 2 e no inciso 3. Vamos ver isso de uma forma objetiva, de uma forma organizada, e você não vai mais esquecer. Pessoal, sem complicação,
O que você entende por essa palavra conexão? Você nem abrir o dicionário. Conexão, as coisas estão conectadas, estão ligadas. Então, existe um pano de fundo lógico que alivia a sua memória de precisar ficar decorando esses critérios. Eu vou mostrar para você um entendimento, uma forma de organizar essa informação que eu vou passar, mas existe um pano de fundo lógico. Aquele exemplo que eu dei do roubo e da receptação. Você percebe que existe um liame, uma ligação entre esses crimes? Por óbvio que é melhor que esses processos, essas causas, sejam julgados por um juízo só, numa comarca só, em razão da produção de provas, mas em razão também do devido processo legal. Imagine uma sentença absolutória tomada no processo de roubo em curso na comarca A, dizendo que o crime não existiu, e uma condenação na comarca B pelo crime de receptação. Não faz o menor sentido. Então, pessoal, olha aqui como isso é tranquilo, porque você lança a mão da lógica e alivia a sua memória. O inciso 1, ele vai focar nas pessoas. Então, nós temos aqui um critério de subjetividade, ideias, interesses, vontades reunidas. Então, quando duas ou mais infrações, mais de um crime, com possibilidade de instauração de diversos processos, porque se não houver também essa possibilidade, se for uma ação só, um processo só que possa surgir determinada infração penal, não faz sentido falar em reunião de processos, em conexão e continência. Assim, se essa multiplicidade de infrações houver sido praticada ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, ou por várias pessoas umas contra as outras. Aqui eu coloquei A, B, C e marquei as palavras-chave: reunidas, em concurso, ou uma contra as outras. Imagina uma cena: várias pessoas reunidas praticando várias infrações penais ao mesmo tempo. Isso te leva a qual exemplo? Ao saque. Imagina um supermercado sendo saqueado e várias pessoas, elas nem se conhecem, nem combinaram nada, mas elas estão cometendo ali crime de dano, crime de furto, ou seja, tem várias pessoas ao mesmo tempo reunidas cometendo várias infrações. No B, ou várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e lugar. Bom, aqui eu estou falando concurso de pessoas, artigo 29 do Código Penal. Não vamos entrar aqui no critério de falar sobre teorias do concurso de pessoas, do direito penal, teoria monista, dualista, pluralista. Isso você estuda em direito penal. Preste atenção aqui só na ideia simples, sem complicação. Concurso, conexão, dicionário Aurélio mesmo. Não precisa pensar em direito penal agora. Tem que ter uma ligação, tem várias pessoas em concurso. O que é o concurso de pessoas? Simplesmente trabalha com o seu entendimento de pessoa comum. Bom, várias pessoas estão ligadas ali com o intuito, um fim comum de cometer um crime. Imagina um sequestro com várias pessoas planejando esse sequestro, elaborando esse sequestro. Uma pessoa rouba o carro, o outro mata o segurança da pessoa, o outro sequestra. Tem várias coisas em concurso. Então existe um fim comum, que é diferente do A. Ali ninguém se conhece. Não existe um plano ali elaborado por elas para ele estar lá no supermercado naquela hora e estar saqueando, estar furtando, estar causando crime de dano. Então tem no A vários crimes com várias pessoas reunidas. No B, vários crimes com uma multiplicidade de pessoas em concurso. E o C, também eu tenho vários crimes de várias pessoas, mas umas contra as outras. Olha por que eu marquei as expressões-chave: reunidas em concurso ou uma contra as outras. Porque o concurso público gosta de perguntar esses termos aqui, ó, técnicos. E nós vamos memorizar isso agora, mas de uma forma muito fácil, porque nós vamos usar o nosso recurso da lógica. O inciso 1, ele não fala numa ligação dos processos, das causas, em razão das pessoas. O foco aqui não é a multiplicidade de pessoas, então eu falo em conexão intersubjetiva, porque o foco no inciso 1 é a multiplicidade de pessoas. Então está aqui esse termo que você guarda, conexão intersubjetiva. Agora vamos ver os tipos. Aqui no item A, onde eu frisei a palavra-chave reunidas. Estas pessoas marcaram encontro lá no supermercado para saquear? Não. Então essa é uma conexão intersubjetiva ocasional. O encontro foi ocasional. Ou também por simultaneidade. Tenta lembrar, por lógica desse ocasional,
e aí se esforça para lembrar dessa expressão simultaneidade. Elas estão ali junto, naquele momento, cometendo várias infrações, mas não houve nada estipulado por elas, não se conhece, é ocasional. A B, o próprio nome já diz, é por concurso, então não tem como você esquecer, conexão intersubjetiva por concurso. E por reciprocidade, aqui uma contra as outras. A palavra-chave é recíproco. E aqui eu ressalto uma dica para vocês, para não considerar o crime de rixa como um crime que envolve a conexão intersubjetiva por reciprocidade. Porque nós precisamos ter duas ou mais infrações, e o crime de rixa é um crime só, apesar de envolver várias pessoas. Aqui você consegue enquadrar em lesões corporais recíprocas. Então, temos algumas pessoas, elas cometem lesões corporais recíprocas, mas a rixa não. O inciso 2 agora. O foco aqui não são mais as pessoas, são os crimes em si. Por isso que nós falamos que o inciso 2 trata-se da hipótese de conexão objetiva, porque você vai focar nos crimes e não aqui em cima, como foi feito, que o foco é nas pessoas. O que o inciso 2 do artigo 76 vai dizer? Se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Aqui você vai guardar a expressão-chave conexão objetiva, em razão do inciso 2 focar nos crimes em si, e não nas pessoas. Observa que os crimes, eles ou são praticados para facilitar outros, ou para conseguir impunidade ou vantagem. Por isso que o termo técnico foi batizado de conexão objetiva lógica ou teleológica ou conexão objetiva consequencial. Porque nesses casos de que trata esse inciso, os crimes são cometidos logicamente ou com o fim de ocultar ou facilitar outros. Teleológico significa finalidade, fim, ou para conseguir uma vantagem em relação àqueles crimes já praticados. Estas hipóteses do inciso 2 se diferenciam aqui do inciso 1 no que tange ao concurso, porque aqui os agentes realizam um ajuste prévio, e aqui não tem esse ajuste prévio. Por isso que o foco aqui não reside na subjetividade, mas nos crimes em si. Eu dei o exemplo do sequestro, em que um agente ele sequestra a vítima, o outro ele rouba um carro, o outro mata um segurança da vítima. E aqui não tem esse ajuste prévio. Se, por exemplo, houve um sequestro e o sequestrador ele foi visto por alguém, por uma testemunha, por exemplo, e posteriormente isso é contado para um outro criminoso que ele conhece, e a fim de ele também ganhar alguma vantagem com esse sequestro, ele aceita matar essa testemunha. Não houve um ajuste prévio. Eles estão ligados pelo crime em si. Então é um crime cometido para conseguir a impunidade ou uma vantagem em relação ao sequestro. Entendeu, pessoal? Então vamos em frente e verificar agora o inciso 3. Quando a prova de uma infração ou de qualquer outra de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Aqui é uma questão que envolve o interesse probatório, por isso que é chamada de conexão instrumental, probatória ou processual. A doutrina critica esses dois incisos, dizendo que bastava a existência do inciso 3, porque no final das contas, esses enquadramentos no inciso 1 e no inciso 2 têm por meta final, por fim, a influência probatória. Então aqui seria um inciso 3 genérico, que é o que interessa realmente o pano de fundo desses dois incisos. Mas quem realiza os concursos públicos, as questões de prova, as bancas, não pensam dessa forma. Então você tem que saber esses termos técnicos, todos que foram aqui explicados, e deixar essa questão que eu falei ao final para uma prova dissertativa, talvez, se for pertinente. Nesse exemplo que eu dei aqui, por exemplo, do sequestro e da testemunha que viu o ato do sequestrador jogar aquela pessoa ali para dentro do carro, ser sequestrada, e contou
a uma outra pessoa que viu interesse na situação e aceitou matar essa testemunha. Aqui você observa que tem mais de uma pessoa e tem mais de um crime. Por isso que esses dois falam ser no mesmo caso. Então, temos multiplicidade de infrações e pessoas. Agora, imagina aqui uma situação em que a mesma pessoa vai lá e mata a testemunha, a mesma pessoa que sequestrou. Ele vai lá e mata para garantir essa impunidade. Você não tem mais de uma pessoa. Só tem um sequestrador que sequestrou e que matou a testemunha para garantir a impunidade. A conexão aqui se dará com base no inciso 3, porque você não tem esse no mesmo caso, mais de uma pessoa. Mas você tem influência probatória, então inciso 3. Por isso que a doutrina entende dessa forma. Se lá em cima não der certo, de qualquer forma cai no inciso 3. E de qualquer forma, esse inciso 1 e 2 tem por fim último a vantagem probatória, influência na produção de prova. E eu faço outro alerta. Se vocês realizarem pesquisa na internet ou lerem os livros doutrinários, tomarão ciência de uma discussão sobre esse termo aqui do inciso 2, se no mesmo caso. Ou seja, há uma discussão se esse no mesmo caso envolve mais de uma pessoa, se pode ser uma pessoa só, ou vários crimes, ou um crime só. Isso é um ponto também que não vai te ajudar no concurso público. Guarda apenas o que interessa para você no concurso público. Aqui tem que ter mais de uma pessoa e mais de um crime. Ponto. É isso que as questões vão te perguntar. Tá certo, pessoal? Vamos ver agora jurisprudência. STJ. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser possível a separação das investigações quando não há conexão probatória, teleológica ou instrumental entre os crimes em apuração. Observa os termos utilizados pela jurisprudência que você tem que saber o que é. Inexistindo qualquer ligação do crime de moeda falsa que ocorreu em contexto totalmente diverso da investigação relativa aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não há que se falar em conexão. Eu trouxe essa jurisprudência para te mostrar os termos que são utilizados, que você tem que conhecer, e essa ideia de liame, de conexão, que tem que ter para haver a reunião de processos. Outra, STJ. Não há que se falar em competência do juízo federal à custa de conexão probatória entre crimes de favorecimento à prostituição, casa de prostituição, rufianismo e porte ilegal de arma de fogo, objeto da ação penal, com hipótese de sonegação fiscal, contrabando ou descaminho, ainda em fase inquisitorial. Observa que o objeto de análise das hipóteses de conexão, de continência, essa existe em o liame. O ministro aqui, portanto, está julgando se está presente o liame entre esses crimes cometidos por uma multiplicidade de pessoas. E continua. A identidade dos indiciados enquanto único ponto de contato entre o fato apurado no inquérito policial e os crimes motivadores da denúncia é insuficiente para autorizar o deslocamento da competência. A consequência jurídica advinda de eventual conexão probatória passível de surgir no curso do inquérito policial instaurado pela Polícia Federal não detém relevância bastante para afastar a garantia constitucional do juiz natural. Pessoal, muita atenção agora. O que o ministro ele quer dizer neste último período aqui do julgado é que você tem o crime A e B de competência da Justiça Estadual e o crime C de competência da Justiça Federal. E aqui estamos falando de competência em razão da matéria determinada pela Constituição Federal. Logo, esses critérios de modificação da competência de ordem infraconstitucional, está previsto no CPP, não pode modificar a competência fixada constitucionalmente. É isso que ele chama de juiz natural. Porque até agora nós vimos exemplos de crimes cometidos em comarcas diferentes, mas ali é tudo de competência da Justiça Federal, tudo de competência da Justiça Estadual. Nós ainda não vimos exemplos em que tem um crime de competência da Justiça Federal, outro crime que é da competência da Justiça Estadual, e aí por conta de conexão e incontinência eu vou modificar essa ordem natural, ou seja, essa competência
do juiz natural que está fixada na Constituição. Aqui, o ministro ressaltou que não é o caso. Nesse caso aqui, está muito frouxo. A questão não está forte o suficiente para ele fazer isso, acatar essa modificação da competência. Mas, agora é necessário que você abra a mente e receba esse conhecimento, que envolve celeumas, e nós vamos ver muito mais ainda nessa aula, ainda mais quando falarmos das regras especiais do GCRIM. Mas pensa o que eu vou falar agora. O artigo 109 da Constituição Federal trata da competência em razão da matéria da Justiça Federal. O que não estiver ali, competência da Justiça Estadual. Você não tem na Constituição Federal um rol que fala assim, artigo 109Z, é da competência da Justiça Estadual. Você não tem. Você tem uma regra expressa para a Justiça Federal e de forma subsidiária, que não estiver ali, competência da Justiça Estadual. Logo, é admitido, pessoal, que quando haja uma conexão, uma continência muito forte, muito clara, uma conexão instrumental bastante ostensiva entre crimes de competência da Justiça Estadual e competência da Justiça Federal que estejam concorrendo, é admitido pela jurisprudência essa modificação da competência da Justiça Estadual. Aceita isso, guarda isso. Tem súmula, inclusive, nós vamos ver. O que o ministro está ressaltando aqui nesse julgado é que para fazer isso tem que ser forte, tem que ser algo bastante claro, porque ele estará mudando uma garantia condicional do juiz natural. Isso é admitido e permitido. Isso choca com o que a gente vem aprendendo, mas você consegue fundamentar isso constitucionalmente e aí você aceita com tranquilidade. Observa que estas competências em razão da matéria afirmadas na Constituição, que visam respeitar a regra máxima do juiz natural, concorrem também com a regra do devido processo legal, que está no rol do artigo 5º, inciso 54 do DCF. E nós sabemos que uma regra condicional, um princípio condicional, não pode afastar o outro definitivamente. Pode o quê? Ser ponderado. Pode ceder espaço, mas ele nunca deixa de existir. Logo, pessoal, pode acontecer de um crime conexo, ou um crime em que se avalia continência, ou a conexão instrumental probatória, um crime assim, da Justiça Federal e um crime da Justiça Estadual. Eles estão ligados, tem o liame. Pode acontecer de, em nome da Constituição Federal, do juiz natural, se pensar que não pode haver esse tipo de coisa. O que é da Justiça Federal deve ser julgado na Justiça Federal, o que é da Justiça Estadual deve ser julgado na Justiça Estadual. Hoje em dia, você liga os jornais, estão as autoridades de todos os lados e ideologias, todos são comuns em uma afirmação: devemos cumprir a Constituição Federal. O que traz até o interesse na leitura do livro de Maquiavel, O Príncipe. Será que tudo vale em nome da Constituição Federal? Porque se todo mundo quer fazer o certo e cumprir a Constituição Federal, todo mundo está certo. Então não deveriam estar brigando. Mas olha aqui o nosso caso. Se em nome da Constituição Federal viesse a de todo jeito, de forma intransigente, não admitir o que é admitido pelos nossos tribunais, inclusive tem súmula, desse caso que é um forte liame, o crime que na origem é de competência da Justiça Estadual, ele é deslocado e é julgado pela Justiça Federal, junto com o seu conexo, junto com aquele outro ao qual está contido, uma ligação por continência ou ligação probatória, inciso 3, artigo 76. Então veja bem, se for de qualquer forma julgado esses crimes separados, tal qual lá no Justiça Federal, tal qual no Justiça Estadual, pode acontecer uma violação ao devido processo legal.
pode acontecer violações a diversos direitos fundamentais, regras constitucionais previstas no artigo 5º, com repercussão na esfera penal, no processo penal. Pode haver injustiça, porque, de todo modo, se há concurso de pessoas, cada qual deve responder na medida de sua culpabilidade. E se houver esse julgamento em separado, pode acontecer das pessoas não responderem na medida de sua culpabilidade por conta de uma fragilidade na produção de provas, na atuação da defesa, que é também um direito fundamental. A defesa também vai ficar prejudicada. Tá certo, pessoal? Então, essa forma de explicar essa questão torna mais palatável, mais aceitável essa questão, porque no direito é assim, você aprende uma coisa, é ensinado uma coisa, aí depois vem outra, chocando com aquilo que você aprendeu. E é difícil você encontrar uma explicação que você consiga aceitar, consiga amaciar o seu entendimento. E essa eu acho que é bastante coerente. Até porque existe essa súmula e não tem como modificar. Quando há conexão entre um crime da Justiça Federal e o da Justiça Estadual, conexão continência, o julgamento acontece na Justiça Federal e ponto, existe, você tem que aceitar e isso cai na sua prova. Vamos ver outra jurisprudência. STJ. Compete à Justiça Estadual processar e julgar crime de porte ilegal de arma de fogo praticado em uma mesma circunstância com crime de contrabando de competência da Justiça Federal, se não caracterizada a conexão entre os delitos. A contrário senso, a jurisprudência está dizendo que se houver conexão, o crime da Justiça Estadual será julgado em conexão com aquele delito da Justiça Federal, com base na súmula que nós vamos ver mais à frente. A mera ocorrência dos referidos delitos no mesmo contexto não enseja a reunião dos processos na Justiça Federal. Observa que para acontecer esse deslocamento da Justiça Estadual, tem que ser algo forte, não pode ser também qualquer coisa, tem que ser algo relevante. Porque, mutatis mutandis, estamos navegando numa área cinzenta. Ou seja, envolve essa questão do juízo natural. Então existe essa cautela, esse cuidado também em se analisar essas coisas. Vamos ver agora continência, cuja definição está no artigo 77. A continência é mais tranquilo de compreender do que a conexão, e as suas hipóteses são mais fáceis de memorizar do que as hipóteses de conexão, porque na conexão você começa esse trabalho de compreensão, de memorização, e depois você pula para a continência com isso pronto. Como você vai usar a conexão como um parâmetro, lógico que vai ficar mais fácil. Vamos ver como isso funciona. Continência. Primeiro, vamos verificar o seu sentido comum na linguagem popular. O que é uma coisa continente? Continente é aquilo que contém alguma coisa. Então você imagina um copo com água. O copo é o continente, a água é o conteúdo. Assim, a ideia é que as coisas precisam caminhar juntas. E aqui, no caso do processo penal, as ações penais e o julgamento de distintas questões precisam ocorrer juntas, conjuntamente. Quais são as hipóteses de continência, ou seja, que há uma relação de continente e conteúdo, com relação a condutas típicas e que devem ser reunidas para julgamento no mesmo processo? Essas hipóteses estão previstas no artigo 77 do CPP, inciso 1 e inciso 2. Esse é o entendimento. Agora vamos ver as hipóteses que você precisa memorizar e como você vai fazer isso. Qual é a técnica que você vai utilizar para memorizar essas duas hipóteses facilmente? A competência será determinada pela continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Opa! Aqui eu tenho uma multiplicidade de pessoas e eu tenho aqui uma infração. Observa a diferença para a conexão. A conexão eu preciso ter multiplicidade de pessoas e multiplicidade de infrações. Multiplicidade de pessoas
em infrações, ou quando a prova de uma infração ajudar na prova de outra infração. Aqui você lembra da crítica que eu mostrei da doutrina, de que bastava o inciso 3 para servir de supedâneo ao fundamento tanto de continência quanto de conexão. Porque, ao fim e ao cabo, esses institutos jurídicos têm por meta a facilitação da prova. Então vamos focar no inciso 1 e 2, que será a nossa base da técnica para memorizar tanto a continência quanto a própria conexão. Conexão, mais de uma infração, mais de uma pessoa. E na continência, mais de uma pessoa e uma infração, no inciso 1, ou uma pessoa e mais de uma infração. Uma pessoa, mais de uma infração, ou mais de uma pessoa e uma infração. Na conexão, eu dei um exemplo de um sequestro. Uma pessoa causa uma lesão corporal no segurança da vítima, a outra pessoa sequestra a vítima, uma outra pessoa rouba um carro para fuga. Ou seja, você tem várias infrações e várias pessoas. Agora imagina aqui outra cena. Várias pessoas que sequestram a vítima e uma pessoa fica de vigia, a outra negocia o resgate, a outra auxilia nos cuidados dessa vítima, dando água, refeição. Ou seja, todos praticam o sequestro. Você não tem outros crimes que podem ser destacados aí, como vigiar, alimentar a vítima, negociar o sequestro. Tudo isso constitui a participação em uma infração só, o sequestro. Nesse caso, impõe-se a modificação da competência pela continência, o que pode ser fundamentado com base no artigo 5º, inciso 78 da CF, em respeito à duração razoável do processo, com base no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, devido ao processo legal. Portanto, não seria prático e daria chance a decisões desproporcionais e contraditórias se essas pessoas fossem julgadas em separados, cada uma em uma ação penal, e por processos distintos, cada qual ocorrendo autonomamente. E esta hipótese de continência é chamada de cumulação subjetiva, porque assim como na conexão, esta hipótese ressalta as pessoas. Já a segunda hipótese vai focar no delito em si, por isso que é chamada de cumulação objetiva. A primeira coisa que você precisa fazer no inciso 2 do artigo 77 é atualizar o seu texto, porque na redação que consta do CP, há referência a dispositivos do Código Penal, do mesmo código, que foram renumerados, modificados por força da reforma da parte geral, Lei 7.209 de 84. Então você tem que ler o que está lá da seguinte forma: artigo 77, concurso formal, com referência ao 51, parágrafo 1º, e sucessivamente. Depois, artigo 73, segunda parte, aberratio ictus, artigo 74, segunda parte, aberratio delicti. A ideia é a mesma. Você vai ter uma pessoa e várias hipóteses, com foco aqui para enquadramento no inciso 2, na objetividade, nos delitos em si. Porque da mesma forma que na hipótese primeira que vimos, não é coerente ter várias ações penais para julgar esses casos de concurso formal, de aberratio ictus, o erro na execução, ou aberratio delicti, erro de resultado. O concurso formal é a situação em que a pessoa, por mais de uma ação ou omissão, ela comete vários delitos. O exemplo clássico é aquela pessoa que quer matar um desafeto e dá um tiro. Imagina uma arma potente, de grosso calibre. Esse tiro atravessa a vítima e também atinge uma outra pessoa. Houve uma ação e mais de um resultado.
Ocorre que, nesse momento, você não deve se preocupar tanto com esse conhecimento de direito penal, porque tudo isso aqui você estuda nas aulas de direito penal. Para o nosso mistério, que é compreender a continência e a conexão, você tem que se preocupar aqui em sempre lembrar que você vai ter uma pessoa e mais de um crime, ou mais de uma pessoa em um crime. Se for diferente, multiplicidade de pessoas e multiplicidade de crimes, você sempre vai observar se são hipóteses de conexão que estão em jogo, tá? Então vamos voltar aqui. Essa situação de duas ou mais pessoas e mesma infração é o inciso 1. O inciso 2 vai sempre ser o contrário. Uma pessoa e ocasionalmente mais de uma infração. E essas hipóteses de concurso formal, aberratio icti e aberratio delicti permitem esse tipo de evento. Você compreendendo um concurso formal, conforme o exemplo que eu dei, fica fácil você entender aberratio icti e aberratio delicti para efeitos aqui do nosso entendimento de continência. Veja só. Na aberratio ictus, erro de execução, o agente com uma ação, ele, por erro, atinge mais de um bem jurídico. O exemplo dado do tiro, você enquadra também no erro de execução. Deu um tiro no seu desafeto, o tiro ele atravessa, no momento o agente não sabia que estava passando uma pessoa atrás, armas de grosso calibre, e atinge também outra pessoa. Erro de execução. E o artigo 74, segunda parte, aberratio delicti, resultado diverso do pretendido. Imagina uma ex-namorada, ela quer causar o dano no carro que seu ex gosta tanto. Ele chega na hora, ela vai desferir um golpe com um taco de beisebol no carro, pega no retrovisor, o retrovisor solta e vai em direção ao rosto do seu ex, que lhe machuca a vista de forma que ele fica 30 dias sem poder trabalhar. Ele trabalhava com carro, ele era motorista de Uber. Logo, essa mulher, ela queria causar o dano, o crime de dano que ela buscou praticar, mas também ela causou uma lesão corporal grave, isso ela não queria. Então, um erro no resultado. Uma pessoa, mais de uma infração. Então, pega essa ideia de continência. Uma pessoa, mais de uma infração, ou mais de uma pessoa e uma infração. Conexão, mais de uma pessoa, mais de uma infração, ou também quando a prova de uma infração facilitar a prova de outro. Essa regra genérica que você consegue enquadrar qualquer hipótese. Por isso a crítica da doutrina. Guardou isso? Ponto. Vai acertar qualquer questão, bastando você lembrar dos conceitos, as ideias. Aí não precisa ficar memorizando hipótese. Pode vir o exemplo que for, você vai analisar e vai acertar. Regras para determinação do órgão julgador. Aqui você tem que pensar na pergunta: qual o juízo exercerá a força atrativa? Trata-se de regras, você aplica na literalidade. Observou a situação no caso concreto, na questão de prova, aplica a regra. Quando eu falo em regra, você sabe que precisa memorizar essas hipóteses, porque a interpretação aqui não é o que vai ser dificultoso para você. É só memorizar a regra. Artigo 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Quais os exemplos que você extrai do dia a dia? É o caso de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. O porte ilegal é da competência da Justiça Comum Estadual. E o crime doloso contra a vida, homicídio, do júri. Nesse caso, prevalece a competência do júri. Outro exemplo do dia a dia: homicídio doloso contra a vida e ocultação de cadáver. Às vezes, a ocultação ocorre em comarcas distantes, mas o júri exerce força atrativa. Toma cuidado aqui nos casos em que o júri ele está concorrendo com um crime de competência da Justiça Federal. Quais são os exemplos também do dia a dia?
tráfico internacional de drogas, competência da Justiça Federal, e homicídio. Você não pode esquecer que a Justiça Federal também tem um tribunal do júri federal. Então não tem problema nenhum, não precisa criar polêmica. Tanto a competência da Justiça Federal como a competência do tribunal do júri estão previstas na Constituição. E é possível cumprir os dois. De acordo com o artigo 78.1, o tribunal do júri exerce a força atrativa. Como na Justiça Federal também tem o tribunal do júri no âmbito de sua organização, tanto este tráfico internacional quanto o crime doloso contra a vida serão julgados na esfera federal tranquilamente. Inciso 2. No concurso de jurisdições da mesma categoria. Item A. Preponderado o lugar da infração a qual for combinada a pena mais grave. O que você tem que, em primeiro lugar, saber? O que é pena mais grave? O entendimento é que você tem que seguir essa escadinha aqui, ó. Pena privativa de liberdade é mais grave que pena privativa e restritiva de direitos, que é mais grave de pena pecuniária. Então, se existir dois crimes, com um sendo apenado com detenção e o outro com pena restritiva de direitos, está resolvido o problema. O juízo da comarca na qual o crime praticado é apenado com detenção exercerá a força atrativa. Suponha agora dois crimes também consumados em comarcas distintas, mas que estejam ligados, por conexão ou continência. Qual é o juízo que exercerá força atrativa no caso de um crime apenado com pena privativa de liberdade e reclusão e o outro apenado com pena de detenção? A pena mais grave é a reclusão. Então, entre penas privativas de liberdade, você usa esse critério aqui. Entre penas distintas de outra natureza, uma é privativa de liberdade, a outra privativa e restritiva de direito, a outra é pecuniária. Aí você usa esse critério aqui da escadinha. Privativa de liberdade é a mais grave, depois privativa e restritiva de direitos e, por fim, a pecuniária, pena de multa. Onde que você tem que tomar mais cuidado é quando os dois crimes forem apenados com reclusão, ou com detenção, ou com prisão simples. Porque o critério a ser utilizado será esse aqui, ó. Regra da pena máxima e da mínima subsidiária. Como é que funciona isso? Você vai verificar a pena máxima e abstrato aplicada a cada crime. Exemplo, que é do dia a dia. São os crimes de extorsão e corrupção ativa e passiva, conexos. No caso, o juízo da corrupção ativa e passiva que exercerá força atrativa. Porque se você olhar o Código Penal, para a extorsão é previsto pena de reclusão de 4 a 10 anos. E para a corrupção ativa e passiva, pena de 2 a 12 anos. O critério a ser utilizado é o da pena máxima. Não importa a pena mínima em princípio. Então a pena máxima da corrupção ativa e passiva é de 12 anos. Somente irá aplicar a regra da pena mínima se a pena máxima for igual. Se fosse 12, 12, aí você tem que olhar para a mínima. Aí venceria a extorsão, que a pena mínima é de 4 anos, é maior. Tá ok, pessoal? Aqui é a súmula que eu me referi acima, quando expliquei a força atrativa da Justiça Federal com relação ao crime de competência da Justiça Estadual, quando conexo. Súmula 122 do STJ. Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal estadual, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2A do CPP. Essa súmula existiu em razão da Celeumense trabalhar com essa linha A do inciso 2 do artigo 78. Você lembra da explicação que eu dei sobre essa preponderância da competência da Justiça Federal nesses casos? E guarda esse texto aqui da súmula, que cai muito em prova. A súmula 38 do STJ diz o seguinte: compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 88, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Essa súmula
eu trouxe aqui para vocês para mostrar um problema que existe e que é explorado por questões de concurso. É colocar a contravenção penal conexa a um crime de competência da Justiça Federal e te perguntar se o feito precisa ser desmembrado, com a contravenção sendo encaminhada à Justiça Federal, ou se a Justiça Federal será competente para julgar os feitos reunidos por força da conexão. Um exemplo corriqueiro é aquele da exploração de jogo de azar, que é contravenção, conexa ao crime de contrabando, que é de competência da Justiça Federal. Mas preste atenção no seguinte: nós estudamos a competência da Justiça Federal prevista no artigo 109, inciso 4. Lá, você deve lembrar, está expressamente assinalado que a Justiça Federal não é competente para julgar contravenções. Daí a importância da súmula 38 do STJ para esclarecer que, mesmo envolvendo interesse da União de suas entidades, porque o artigo 109, inciso 4 da CF não faz nenhuma ressalva, simplesmente exclui a competência da Justiça Federal para julgar contravenções. Então vem as questões de concurso e coloca esse problema para você, mas em caso de conexão com crime de competência da Justiça Federal. O entendimento majoritário é que o feito deve ser desmembrado e a contravenção penal remetida à Justiça Estadual. E é isso que você deve entender e levar para a sua prova. Você vai tomar ciência pela internet ou outra fonte de estudo que o STJ ele já teve posição contrária a isso. Mas não cultive complicação. Guarde que a posição majoritária é essa. O feito deve ser desmembrado e a contravenção penal remetida à Justiça Estadual. Porque estamos falando de competência absoluta. Se na CF está dito que contravenção penal está excluída da competência da Justiça Federal e ponto, então não precisa de complicação e a jurisprudência majoritária é nesse sentido. Então isso é um ponto interessante para você fazer uma revisão e ir para a sua prova e marcar essa questão que vai te levar um pouco mais à frente na classificação geral. Item B. Prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações se as respectivas penas forem de igual gravidade. Você já percebeu que os critérios são subsidiários. Primeiro você trata do inciso 1, depois do inciso 2. Verifica se a linha A resolve o problema. Se não resolve, você pula para a linha B. Imagina a cena: 2 crimes apenados com pena privativa de liberdade e reclusão, com pena máxima igual e pena mínima igual. Não dá mais para resolver por aqui. Aí você pula para a linha B. Prevalecerá, então, a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações. Aí é a quantidade de infrações que vai ser o critério. Isso aqui não der certo. Aí lembra que a prevenção é sempre a solução final, subsidiária. Aí aplica-se a regra da prevenção. Inciso 3. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Nas aulas anteriores, eu comentei que o ordenamento jurídico pátrio não tem um critério de fixação da competência em razão da matéria por graduação. O crime A será julgado pelo tribunal, o crime B, C e D pela primeira instância. A única hipótese que nós temos, que pode se falar em critério de graduação, é quando trabalhamos com o foro por prerrogativa de função. Por isso que houve a edição na súmula 704 do STF, que tem ligação com esse inciso 3. Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Então, com base nesse inciso, se temos várias pessoas, mas algumas delas têm foro, diante de conexão ou continência, prevalece o foro de maior graduação, o órgão jurisdicional competente para julgar a autoridade com foro. Até porque não é possível abrir mão do foro, que se dá em razão do cargo. Então é bastante lógico
esse critério, a hipótese única é do foro, e você tem que guardar mesmo essa súmula, porque cai muito em prova e você saber disso é um diferencial. Aqui eu coloquei OBS, vide artigo 80 do CPP. Nós vamos ver esta regra mais à frente, que fala da separação dos processos reunidos por conexão e continência. Ou seja, como a conexão e continência é um critério infraconstitucional, é de natureza relativa e pode ser desmembrado, então, esses processos uma vez reunidos. Isso entrou muito em questão na época do julgamento do mensalão, porque havia mais pessoas sem foro do que com foro sendo julgadas. E lá no STF, o julgamento de foro acontece como se fosse primeira instância, então tem todo um processamento regular. E isso atravanca muito o STF. Então, diante dessa quantidade de gente, aplicou-se essa regra e muitos feitos foram desmembrados. Outro critério, no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta. Qual esta? A especial. Isso também é bastante óbvio para você. A hipótese que nós temos é a da justiça eleitoral. Se houve um crime eleitoral e um conexo a ele, está em jogo a justiça comum e especial. A própria lei eleitoral já fala que a justiça eleitoral será competente, é uma justiça especial. Então aqui não tem muita problemática, tranquilo. Exceções à regra. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo no concurso entre a jurisdição comum e a militar. Então olha essa regra aqui do inciso 4. No concurso entre a jurisdição comum e especial prevalecerá esta. Então aquele crime que é conexo ao crime eleitoral, mas ele é comum, a justiça eleitoral exercerá força atrativa. Mas no caso da justiça militar, não, tem que separar. Exceção à regra da União, no concurso entre a jurisdição comum e a militar. Então, nesse caso, não haverá unidade do processo. Daí a súmula 90 do STJ. Compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática de crime militar e a comum pela prática do crime comum simultâneo àquele. A ideia de crime comum militar nós já trabalhamos na aula de justiça especial. O que você deve focar aqui é que a súmula não traz nada de inovador, é só um esclarecimento, com supedânea no inciso 1 do artigo 79. Outra regra que excepciona a reunião dos processos por conexão e continência. Não haverá reunião de processos, unidade de processos por conexão e continência, no caso de concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores. Aqui é o seguinte, nós falamos da competência funcional. Os estados, portanto, podem organizar a sua justiça e atribuir a determinado juiz especializado a competência para julgar determinados casos. Você tem o ECA, que faz a previsão de crimes cometidos contra crianças e adolescentes. E, de outro lado, existem as varas da infância e da juventude com competência funcional para julgamento desses crimes. Em determinadas hipóteses, havendo conexão ou continência e, portanto, jurisdições concorrentes envolvendo crime comum e crime sujeito ao juízo de menores, esse juízo que é o da infância e da juventude, não haverá reunião de processos por disposição expressa da lei. Aqui eu coloquei o texto da CF para ressaltar uma obviedade, que as infrações cometidas por menores não são crimes. Então, por óbvio que não é o caso aqui de falar em concorrência entre infração cometida por criança e adolescente e crime. Aqui é o caso mesmo dessa concorrência entre crimes cometidos contra menores sujeitos a julgamento pela vara da infância e da juventude e crimes comuns outros sujeitos a julgamento pelo juízo competente do local da consumação desses crimes.
Artigo 228 da CF, só para ressaltar, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos à norma da legislação especial. Então, infrações cometidas por menores não são crimes e não se trata aqui desse dispositivo, dessa situação, mas daquela que eu falei e dei exemplo. Parágrafo 1º. Cessará em qualquer caso a unidade do processo se em relação a algum corréu sobrevier o caso previsto no artigo 152. Nós iremos estudar este artigo nas aulas futuras, que regula a suspensão do processo com relação ao acusado que venha a ser acometido de uma doença mental durante o curso do processo. Porque ele perde a sua capacidade de exercer o direito condicional à ampla defesa e contraditório. Por isso, para ele, o processo precisa ficar suspenso. Daí a razão dessa regra do parágrafo 1º do artigo 79, que manda desmembrar o processo. Porque aquele corréu não sofre de nada, e para ele o processo tem que correr, até porque tem um fundamento condicional, direito à razoável duração do processo. Então aqui tem os fundamentos condicionais que dão suporte a essa regra. Direito ao devido processo legal, direito ao exercício da ampla defesa e contraditório. Então, com o acusado acometido de doença mental, isso fica impossível, suspensão. Mas com relação ao outro corréu, não. Por isso, a solução do desmembramento. Parágrafo 2º. A unidade do processo não importará do julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia ou ocorrer a hipótese do artigo 461. Esta regra perdeu a aplicação por conta da reforma processual de 2008, levada a cabo pela Lei 11.689, haja vista a possibilidade de intimação por edital de acusado solto e do não adiamento de julgamento por não comparecimento de acusado solto regularmente intimado. Então tem audiência de instrução e julgamento e o acusado não compareceu, existe a possibilidade de intimação por edital. Se ele não compareceu, o julgamento irá ocorrer, não haverá adiamento do julgamento. Nós vamos estudar melhor isso nas aulas de comunicação dos atos processuais. Agora eu só preciso que você guarde essa informação, que isso aqui perdeu a aplicação. Separação dos processos, eu já expliquei do que se trata, vamos ler apenas o dispositivo. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Logo, a união dos processos por conexão ou continência, ela deve se dar, porém a separação é facultativa. Então o juízo competente que decide se vai separar ou não. Leading case, exemplo clássico, foi esse do caso do mensalão, com base no excessivo número de acusados. Perpetuatio jurisdictionis. O que significa? Aqui já é o seguinte: a reunião dos processos deve acontecer. Entretanto, é verificado que aquela necessidade de reunião ela acabou. Poderia haver o desmembramento, porque aquele juízo que inicialmente foi indicado como competente por conexão continência, ele verifica que não persiste mais essa hipótese. Só que a regra da perpetuatio jurisdictionis fala, olha, só que agora você vai julgar tudo. É isso. Artigo 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou o tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Parágrafo único. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente. Você observa aqui que ele está falando o contrário do que eu disse sobre a perpetuatio jurisdictionis. Ele está falando que é para remeter o processo ao juízo competente. Ele está falando de júri. Então, para não confundir a sua cabeça, tudo que for sobre júri, esquece agora. Na aula de júri nós vamos explicar melhor, porque é mais complicado. Existem nuances. Existe a conexão continência,
que é desfeita pelo juiz da pronúncia, tem a conexão e continência quando já em plenário de júri e o conselho de sentença que desfaz essa conexão e continência. Então são coisas que nós precisamos estudar no momento certo. Pensa agora só no caput. Quando verificada a reunião de processo por conexão e continência, sem júri, vara criminal. Nesse caso, se o juízo vem absolver o réu ou desclassificar a infração para outra que não inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Mesmo que o crime para o qual o réu foi absolvido ou que houve a desclassificação seja aquele que ele era o competente. Como que as bancas de concurso gostam de explorar essa situação? Naqueles crimes conexos, sendo que um é de competência da Justiça Federal e outro da Justiça Estadual. A Justiça Federal exerce a força atrativa, só que chega lá e o juízo absolve o réu por conta de extinção da punibilidade. Daí a pergunta: haverá desmembramento do feito? O juiz federal continuará tendo que julgar aquele crime na competência da Justiça Estadual? Sim, perpetuatio jurisdictionis. STF, questão de ordem. O STJ, na súmula 122, criou a hipótese de prorrogação da competência da Justiça Federal quando há conexão probatória entre o crime estadual e federal. E mais, na hipótese de aplicação da súmula 122, ainda que a Justiça Federal absolva o réu pelo crime federal, continuará competente para julgar o crime estadual remanescente. O mesmo ocorreria se o crime estadual absorvesse o crime federal. A Justiça Federal remanesceria com a competência para o julgamento desta infração estadual pela perpetuatio jurisdictionis, em razão da aplicação analógica do artigo 81 do CPP. Outra jurisprudência, STJ 2017. Compulsão dos autos, verifica-se que não está configurado o alegado constrangimento ilegal. Com efeito, os fatos apurados nos autos principais, narrados na denúncia e imputados ao paciente, descrevem a prática, dentre outros delitos, de crime de lavagem de valores e evasão de divisas, o que atraiu, desde o início da persecução criminal, a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, por força do artigo 76, inciso 3 do CPP e pela súmula 122 do STJ. Posteriormente, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos descritos nos artigos 171, parágrafo 3º e 288 do CP, além do crime previsto no artigo 22, parágrafo único da Lei 7492 de 86, requereu a defesa o deslocamento da competência para a Justiça Estadual. No entanto, nos termos do que dispõe o artigo 81 do CPP, permanece competente o juiz ou tribunal para processar e julgar o feito recebido por conexão ou continência, ainda que haja absolvição dos acusados ou desclassificação da conduta que de início atraiu a competência da Justiça Federal. Da análise do aludido princípio da perpetuatio jurisdictionis, verifica-se que, mesmo que tenha sido declarada extinta a punibilidade de crimes que atraíam a competência da Justiça Federal, referido fato não desnatura o elo probatório entre os delitos. Haja vista a reconhecida e admitida conexão instrumental. Constata-se, assim, que a competência fixada no início da ação penal não sofre modificação em razão da superveniente sentença absolutória ou desclassificação da conduta, quanto mais em relação à extinção da punibilidade pela prescrição. Dessa forma, embora o magistrado tenha decretado a extinção da punibilidade pela prescrição dos referidos crimes, permanece competente para o julgamento dos delitos remanescentes, mesmo que fossem por si sós da competência da Justiça Estadual. Aqui, para a defesa, que pede esse deslocamento de competência, existe a possibilidade de se buscar uma prescrição da pretensão punitiva com relação a esse crime da competência da Justiça Estadual antes do transjulgado da sentença penal condenatória.
Lá no Código Penal, você tem a regra do artigo 109, que trata da prescrição antes do trânsito em julgado, e a regra do 110, que trata da prescrição após o trânsito em julgado. Quando a defesa busca trabalhar esse deslocamento de competência, logicamente que existe um pano de fundo também de buscar-se a justiça, mas também a prescrição antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por outro lado, a administração da justiça também busca o contrário, que isso não ocorra. Lógico que a fundamentação aqui tem, em primeira mão, a conexão instrumental, que ligou os feitos inicialmente e continuam ligados. Mas existe essa questão de prática jurídica que eu estou colocando para vocês. Outra jurisprudência, STJ 2015. Hipótese em que o juízo federal arquivou o inquérito policial que tinha por objetivo a investigação do crime que atraiu a sua competência por conexão. Artigo 1º da Lei 813790, sonegação fiscal. Inexistindo denúncia de crime federal, a competência para processar e julgar o delito remanescente, artigo 312, parágrafo 1º do CP, o peculato, é da Justiça Estadual. Não incide, pois, o disposto no artigo 81, caput do CPP. Ora, pessoal, o juiz federal arquivou o inquérito a pedido da acusação, que sequer ofereceu a denúncia. Logo, você não esquece que o artigo 81 ele fala em reunião dos processos judiciais. Então, se não teve ainda a triangulação formada, defesa, acusação, juiz, não tem processo. Houve apenas um despacho dado pelo juiz federal para arquivar, mas a pedido da acusação do Ministério Público. Logo, não tem aplicação à regra do artigo 81. Regra da avocação. Eu já expliquei para vocês. Vamos ler apenas a regra jurídica. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente para o efeito de soma ou de unificação das penas. Primeira coisa que eu vou repetir. Se houve a avocação, é porque aquele outro juízo não fez a remessa do outro processo. Mas suponha que ele não sabe. O juízo competente, por conexão continência, ele fará a avocação dos feitos, conforme está aqui no artigo 82. Nesse momento, se houver a recusa, aí será interpretado como conflito positivo de jurisdição, com base no artigo 114 do CPP. Haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso. Quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos, que é o caso aqui. Outra situação que eu vou destacar, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Isso porque a conexão e continência tem por objetivo a facilitação da prova. Só que, se já tem um feito com sentença definitiva, já houve instrução nesse processo. Então, perdeu o sentido a reunião por conexão instrumental. Também, a reunião dos processos visa evitar decisões conflitantes. Se já houve decisão, também não faz mais sentido. Então, isso aqui é muito cobrado em concurso público, salvo se já estiverem com sentença definitiva. As questões de prova melhores elaboradas não te perguntam essa literalidade, te dá um problema. E diz que no caso tal, já foi julgado na data tal, aí depois aconteceu aquilo, isso, e aí o juízo vai fazer a avocação, ou a remessa, conexão, aí te dá uma série de cascalhos para você tropeçar. Não tem reunião de processo se já tem sentença definitiva em um deles. Ok, pessoal? Vamos em frente agora, verificar a súmula 235 do STJ. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. E eu disse por quê. Esse entendimento te ajuda a lembrar da súmula e resolver qualquer questão de prova. Lei 7210/84, a execução penal. Eu trouxe aqui para te mostrar
esta última parte, que importa mais para você resolver questão de execução penal. Quando já tem um processo com sentença definitiva, a reunião desses processos só serve para esse efeito, soma ou unificação das penas. Diz a lei de execução penal, compete ao juiz da execução decidir sobre a soma ou unificação das penas. Regra especial dos GCRIMs. Diz a lei do Juizado Especial Criminal Federal. Compete ao Juizado Especial Federal Criminal processar e julgar os feitos de competência da Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Aí vem o parágrafo único. Na reunião de processos perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrente da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. A Lei 9.099/95, que trata do GCRIM estadual, traz o mesmo texto. Eu não vou ler, porque eu já estou dizendo que é o mesmo texto. O que eu quero que você preste atenção aqui? Que a regra está dizendo que essa competência do júri para julgar as infrações de menor potencial ofensivo, ela deixa de acontecer nos casos de conexão-continência. Ele diz aqui que o juízo comum pode julgar estas infrações de menor potencial ofensivo, assim como o tribunal do júri. As duas regras falam a mesma coisa, tanto do GCRIM federal quanto do GCRIM estadual. Daí existe muita crítica com relação a isso, por conta da competência dos GCRIMs estarem previstas na Constituição Federal e, como vimos, tratar-se de uma competência em razão da matéria de natureza absoluta. Daí vem uma lei infraconstitucional e diz que pode mudar então, pode ser julgado as infrações de menor potência ofensiva na vara criminal, no júri. Então daí surgem muitas críticas, inclusive questionamento da PGR com relação a essa situação. ADI 5264. De acordo com o Procurador-Geral, os dispositivos atacados possibilitaram, mediante a utilização dos institutos da conexão e da continência, o processamento e julgamento pela Justiça Comum ou pelo Tribunal do Júri de infrações de menor potencial ofensivo, as quais são da competência material absoluta dos juizados especiais criminais. Ele alega que tal deslocamento contraria o princípio do direito natural, artigo 5º, inciso 53, bem como os artigos 98 e inciso 2 da CF, por estabelecer hipótese de modificação por norma infraconstitucional de competência estabelecida na CF. O que você vai guardar para o seu concurso público? A regra do GCRIM. E quando o Tribunal do Júri ou o Juízo Comum julgarem essas infrações penais de menor potencial ofensivo em razão da conexão-continência, que eles têm que aplicar as regras da transação penal e da composição dos danos civis, simplesmente. E daí você acompanha a ADI 5264, porque ainda não terminou. Fica aí cenas dos próximos capítulos. Então é isso, pessoal. Mais uma aula de competência. Vamos seguir em frente. Até a próxima. Bons estudos.